E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, sou professor de Direito Eleitoral, Legislação Específica, sou advogado especialista em Direito Eleitoral e venho hoje, no dia 18 de março de 2019, anunciar um projeto a você, futuro candidato, partido político, coligação nesse Brasilzão. Nós sabemos que o direito eleitoral ele está a cada dia tendo uma relevância e alcançando um patamar de importância nesse país. E é por isso que os candidatos, os partidos políticos e as coligações precisam conhecer essa ramificação do direito, conhecer o direito eleitoral a fundo para que possam tomar as melhores decisões, participar de uma forma correta do processo eleitoral, obedecendo às normas legislativas, às resoluções do TSE e, claro, todas as leis existentes que abraçam o direito eleitoral. Nós não podemos dar ao luxo de um futuro candidato se dirigir a uma eleição sem conhecer as regras do jogo, sem conhecer as regras do processo eleitoral. Então, a partir de hoje, nós teremos um curso gratuito para você, futuro candidato, partido ou coligação, para que você possa conhecer os liames do processo eleitoral como um todo. E hoje, para a gente inaugurar essa série de vídeos preparatórios para você, nós estaremos falando sobre quais os cargos que estão em disputa nas eleições de 2020. Caro candidato, partido e coligação, você precisa entender que o processo eleitoral, na verdade as eleições, acontecem de forma periódica. O que isso significa? Que nós teremos no Brasil eleições de 2 em 2 anos. Muito bem, nós podemos aí concluir que no ano passado, no ano de 2018, alguns cargos foram preenchidos. Os cargos de deputados, e quando eu falo deputados, nós estamos envolvendo os deputados federais, os deputados estaduais e os deputados distritais. Além disso, foi preenchido também os cargos de senadores, que foram eleitos 2. A gente sabe que há uma alternância 2-1, 2-1 do número de senadores que são eleitos por eleição. Se em 2018 foram eleitos 2, em 2022 nós teremos a eleição de 1 senador. Tivemos a eleição de governadores, que são os chefes do Poder Executivo estadual, e presidente e vice-presidente da República. No ano que vem, no ano de 2020, você que está planejando pleitear para prefeito, vice-prefeito e vereadores, ou seja, compondo aí as câmaras municipais, é a sua oportunidade. Você precisa entender que a Constituição, se você tiver a Constituição em mãos, cada município no nosso país tem um número de vereadores. E a própria Constituição Federal vai estabelecer a quantidade de vereadores que nós teremos em cada um dos municípios. Você que vai concorrer ao cargo de prefeito, a vereador, não pode deixar de ler os artigos 29 ao artigo 31 da Constituição. A Constituição Federal de 88, nos artigos 29 ao 31, tratam sobre os municípios, sobre a responsabilidade dos municípios, como que esse município é regido, qual é o número de vereadores. Então, suponhamos que nós tenhamos uma cidade que tenha 700 mil habitantes. O número de vereadores que deverão ser obedecidos ali são 27. Ah, professor, mas a minha cidade, ela possui apenas 60 mil habitantes. Então, você vai observar que lá no artigo 29, nós temos que, para municípios com mais de 50 mil habitantes até 80 mil, serão 15 vereadores. Então, você precisa conhecer a realidade do seu município antes mesmo de concorrer a um cargo de vereador ou até mesmo de prefeito. Você precisa entender como a Constituição organiza esses municípios e quais são as responsabilidades. Nós temos, por exemplo, no artigo 30, quais são as competências dos municípios? Por exemplo, legislar sobre assuntos de interesse local.
Então a Câmara Municipal ela tem que legislar sobre assuntos de interesse local. Até mesmo na realização do seu programa de governo, você precisa entender que você não pode colocar ali dispositivos que vão afetar a Constituição do Estado ou da União. Tem que ser assuntos de interesse local, daquela região. Suplementar a legislação federal, por exemplo, estadual no que couber, é uma das responsabilidades dos municípios. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, então não são todos os tributos. Até na hora de planejar o seu programa de governo, se você for criar algum programa de governo relacionado a tributos, você tem que verificar quais são os tributos de competência do município. Criar, organizar e suprimir distritos. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão serviços públicos em geral. Então, entender o artigo 30 é extremamente relevante. Você não pode pleitear prefeitura, pleitear a Câmara Municipal sem conhecer a Constituição. Então, o ano de 2020 é um ano importantíssimo para o país, né? São as primeiras eleições que vão acontecer pós-escolha do presidente atual, né? Então nós vamos ver como que vai se configurar os municípios brasileiros. Houve já mudança na configuração nacional a partir das eleições de 2018. Então 2020 é uma grande oportunidade. Você que está pleiteando para vereador, para prefeito, para vice-prefeito, tem que se preparar desde agora. Não pode esperar chegar 2020 para começar a entender o processo. E esse é o objetivo do nosso curso gratuito, tá bom? Então compartilhe com os seus colegas, compartilhe com os partidos políticos, com as coligações partidárias e vamos juntos. Toda semana um vídeo novo para você entender o processo eleitoral. Aqui estão meus contatos, tá? Minhas redes sociais, o meu telefone para você, caso tenha alguma dúvida, pode mandar também. Tá certo, pessoal? Um grande abraço para todos e a gente se vê no próximo vídeo rumo às eleições 2020. Até mais!